Fala aí pessoal, tudo bem? Eu dei uma olhadinha lá no meu canal e observei que o vídeo o que é o Linux e o que não é o Linux é o vídeo que tem mais visualizações. É evidente que o meu canal ainda é pequeno, nós temos 11 inscritos, mas o vídeo teve 26 visualizações. Então eu percebi que tem bastante pessoas que estão interessadas em saber o que é o Linux. No caso, eu fiz um título aí e coloquei o que é o Linux e o que não é o Linux. Então eu resolvi fazer um novo vídeo, parte 2, se aprofundando um pouco mais acerca desse assunto, o que é o Linux e o que não é o Linux. E logo depois da vinheta, vamos falar a respeito disso. Quando o Linux ainda estava lá nos primórdios, estava começando a se engatilhar, ele era encontrado em versões em CDs. Então você comprava um CD, você podia comprar um CD e obter então a distribuição Linux. Eu tenho aqui comigo, já faz muito tempo, um CD original, uma mídia original, que ela foi produzida pela PC Expert. E ela era, na época, ela estava distribuindo o Linux 3.0 da Conectiva Linux. Em uma ocasião, quando eu estava olhando um jornaleiro, e no passado a gente não tinha os recursos que a gente utiliza hoje, que você vai lá no Google e bate um assunto para querer saber uma informação nova, ou mesmo vai navegando pelas páginas para saber quais são as novidades. Era normal a gente recorrer às revistas, às publicações que eram em livrarias, em jornaleiros, lá por meados de 1996, 97, 98, mesmo que a internet começou aqui no Brasil em 95, ainda não tinha as conexões de banda larga, não tinha o Google não era tão famoso aqui no Brasil, a gente utilizava conexões de escada, modem, então era muito complicado você baixar programas ou utilizar a internet no dia a dia porque era caro o uso da internet. Então você tinha que recorrer a outras fontes de conhecimento, e uma das fontes que eu gostava muito, além de visitar livrarias, era ir nas banquinhas de jornal. Então eu me lembro que na banquinha de jornal eu vi uma revista da PC Expert, acho que essa revista nem existe mais hoje, e ela tinha lá uma edição que foi a primeira vez que eu conheci o Linux na minha vida. Então eu peguei essa edição, que era o sistema operacional Linux 3.0, que estava sendo distribuído pela Conectiva. A Conectiva foi uma grande distribuição. Então, no passado remoto, a gente obtinha o Linux através de uma distribuição, que era um CD e por aí afora. Hoje em dia, se você bater aqui na internet, né, digitar lá e procurar na internet, você tem distribuições aqui como o Ubuntu, que é muito famosa, uma distribuição muito utilizada em desktop para quem está começando, e até tem pessoas profissionais que estão utilizando o Ubuntu. Tem também soluções pagas, como por exemplo, você tem o SUSE, que é o SUSE Linux Enterprise 15, por exemplo, é pago, você vai pagar para essa distribuição. O Linux, como eu já disse nos outros vídeos, você é gratuito em certas circunstâncias. Então você acaba tendo pacotes hoje que são personalizados, voltados ao mercado corporativo e que são pagos. Por exemplo, se você quiser uma versão do SUSE de gratuito, você vai ter o OpenSUSE. Só que o SUSE pago ele tem customizações, tem soluções corporativas que o OpenSUSE não vai ter. Aí você também tem aqui, por exemplo, o Red Hat, que era uma distribuição livre. Isso quando começou o sistema operacional aqui, por exemplo, o sistema operacional da Conectiva era com base em cima da Red Hat.
Só que a Red Hat passou a ser uma distribuição paga. E hoje, se você quiser pacotes de qualidades dessa distribuição da Red Hat, ele disponibiliza o CentOS. Então, o CentOS, o Fedora, são distribuições que saíram de códigos que a Red Hat distribuiu na comunidade, porque ela começou a produzir uma versão dela personalizada para o mercado corporativo, e a distribuição, o licenciamento da GNU Linux diz que você tem que disponibilizar esses pacotes. Então eles disponibilizaram os pacotes na versão que nós temos aí, que pode também fazer um download gratuito, que é o Fedora e que é o CentOS. Tudo com base na metodologia de empacotamento dessa distribuição da Red Hat, que a forma de você fazer as instalações, ou seja, esse empacotamento é chamado de RPM. Ou seja, cada distribuição possui um método em que você vai adquirir pacotes. Então, no caso, por exemplo, da Debian, é o apt-get. No caso da Red Hat, é o RPM. E por aí em diante. Mas o que eu quero falar hoje é acerca do Linux, o que você vai encontrar no mercado e o que é em si essas distribuições. Então, por exemplo, tem pessoas que elas têm os vídeos aí na internet de alguns usuários de Linux, pessoas assim que são mais defensoras do Linux em si, né? Ela diz o seguinte, que Linux é o pacote inteiro, são o Linux e as aplicações. Mas, se você pegar alguns livros, ele vai dizer que o Linux é o kernel. Só que o que acontece? O que é o Linux em si? O Linux em si é o kernel. E o que é um kernel? O kernel são um conjunto de programas que é capaz de fazer o computador executar as tarefas que um computador precisa, o que é necessário para a pessoa fazer uso do computador. Por exemplo, o que basicamente um computador faz com frequência? Ele grava arquivos. Como é que eu gravo arquivos? Existe um processo dentro do computador para a gravação de arquivos. Eu tenho que acessar determinado hardware, eu tenho que criar uma metodologia, gravar esses arquivos lá, e esse processo todo envolve acesso à controladora do hard disk, acesso ao hard disk, que são o HD onde você guarda dados, e acesso às memórias onde elas vão estar ali armazenando o dado que vai ser gravado. Então todo esse processo, quem faz é o kernel do Linux, é o sistema operacional. Todo sistema operacional faz isso. Então, imagine se toda vez que você precisar levantar seu braço, você ter que pensar nos músculos. Olha, eu vou selecionar esse músculo e vou apertar uma certa força nesse músculo, e aí o músculo vai fazer o movimento do braço. Isso é feito de uma forma inconsciente. Então, a tarefa principal do sistema operacional é que o usuário ele consiga fazer uso das funções do computador de uma forma simples. Eu não tenho que saber como é que grava no HD. Eu só tenho que dar um comando e esse comando vai gravar no HD. Então é possível que um computador ele funcione sem um kernel Linux? Não tem como. Só que eu posso ter um computador, um kernel Linux instalado, e não ter nenhum pacote instalado nele, os pacotes de edição de arquivo, edição de vídeo, pacotes de navegadores da internet e por aí fora, jogos. Eu posso ter um kernel do Linux instalado e não preciso desses pacotes. Então, Linux se define como kernel, mas algumas pessoas acreditam que o Linux é o kernel e as distribuições. Aí vai de cada pessoa. Eu, como estou muito tempo trabalhando com Linux, e lá nos primórdios a gente tinha essa ideia, né? Não existia tantas interfaces gráficas,
a gente tinha então essa questão bem definida, que era uma coisa, a distribuição era outra coisa. Então, o que são as distribuições? As distribuições são pacotes que você pode baixar da internet, onde existe o kernel do Linux e aplicativos. Cada distribuição tem a sua particularidade. Então, qual é a melhor distribuição? Não existe a melhor distribuição. Existe a distribuição que atende às necessidades do momento. Então, você precisa de uma solução na sua casa, ou numa empresa, ou numa determinada situação, em que aquela distribuição vai te atender melhor. Então, se você é um usuário mais avançado e a sua ênfase é segurança, você vai optar por uma distribuição que dá ênfase à segurança. E essa distribuição que dá ênfase à segurança vai vir um kernel Linux customizado para realçar questões de segurança, protocolos de segurança, e vai vir pacotes voltados à questão de segurança, como proteção de fluxo de dados, fluxo de terminais, acesso a terminais e etc, etc, etc. Mas se você precisar de uma distribuição que é apenas para ver vídeo ou jogos, lógico, jogos para Linux, navegar na internet, fazer um Word, você vai optar por uma distribuição mais desktop, mais voltada ao usuário, um usuário mais leigo, um usuário que não está preocupado em questões lá de lidar com segurança. Se eu for colocar um Linux dentro de uma empresa, e esse Linux vai trabalhar como um servidor de arquivo ou como um servidor de e-mail, eu vou procurar uma distribuição em que dentro dessa distribuição existe um prestígio dela, de pessoas que usam frequentemente ela em corporações. Então, por exemplo, eu vou pesquisar o que os profissionais de TI utilizam em corporações, qual é a versão, e aí eu vou ver se essa versão se adapta ali à minha realidade. Então, normalmente, você vai buscar uma versão que está moldada a servidor e que também é bastante utilizada por profissionais da área que já tem experiência e vai te indicar, vai dizer, olha, na minha empresa eu utilizo essa versão porque ela tem isso, tem aquilo outro, e ela é voltada para as nossas aplicações, e aí você vai verificar. Então, a diversidade de distribuições Linux, ela vem para atender as necessidades. Então, em si, o que é o Linux em si? O Linux, nós podemos definir tanto como kernel, e hoje nós estamos na versão estável do kernel, que é 0.18.11, está aqui na página do kernel.org, que você pode baixar esse kernel, e se você for um usuário avançado, fazer a compilação do kernel e moldar da forma que você quer, ou você pode fazer um download na internet e baixar, então, como eu já disse, essa distribuição. Então, hoje o Linux é conhecido como a distribuição em si, o pacote de aplicativos. E o que vem nessa distribuição são pacotes que normalmente você vai precisar para utilizar um computador. Então, é evidente que toda distribuição Linux precisa ter um navegador, ou aceitar funcionar navegadores, como o Firefox, como o Chrome, e como outros tantos navegadores que tem aí afora. Então, a questão do Linux é uma distribuição composta de pacotes de programas e um núcleo capaz de realizar funções necessárias para o computador funcionar. Isso é o Linux. Naquele outro vídeo, quando eu fiz, e eu estava dizendo o que era o Linux e o que não era o Linux, aquele vídeo era mais voltado para as pessoas leigas. Então, às vezes a pessoa ela nunca ouviu falar de Linux, ou ela já ouviu falar de Linux, mas às vezes a pessoa é leiga na informática e muitas vezes ela tem uma empresa lá e eu ouvi falar de Linux, mas será que Linux vai servir para a minha empresa? O que é o Linux, o que não é o Linux?
Então, aquele vídeo, na verdade, foi um resumo do resumo do resumo, para que as pessoas entendam que o Linux é um mundo, é um universo, e quando eu disse que ele pertencia a um universo, pertencia a uma galáxia, significa também que você precisa aprender como utilizar Linux. Hoje em dia, o aprendizado do Linux ele é bem fácil, a curva de aprendizado ela é bem rápida. Não é igual em um outro passado, num outro momento, em que se carecia de informações. Eu, como, por exemplo, tive o primeiro contato com Linux, mal eu sabia listar os arquivos e nem sabia desligar o Linux. Sabia instalar, porque eu já era da informática, isso há uns 20 anos atrás, mas eu não sabia nada além disso. Eu tive que, na época, recorrer e adquirir um livro, né? Inclusive, vou até aqui pegar, eu recorri a esse livro aqui, ó, tá vendo? Usando o Linux. Então eu comprei esse livrinho aqui, ó, quantas páginas, e foi que eu comecei, o primeiro contato que eu tive com Linux foi através desse livro, que eu uso até hoje, quando eu preciso de comandos mais específicos, mais técnicos, aqueles comandos que a gente faz digitando. Mas você não precisa hoje em dia comprar um livro assim se você for um usuário básico que deseja um Linux apenas para navegar na internet e fazer um editor de arquivo. Hoje nós temos uns programas de editor de arquivo, depois eu vou fazer um vídeo mostrando esses programas, e você pode usar tranquilamente. Uma das vantagens que se fala muito no Linux é que ele não pega vírus. Mas não pega vírus, isso é muito relativo, né? Depois vou fazer um outro vídeo também. A minha intenção é fazer esses vídeos para explicar para as pessoas que são leigas sobre o assunto. Então, Linux não pega vírus? Depende, isso aí é relativo. Existe sim a possibilidade de ele pegar vírus, mas normalmente se você usar os padrões, a metodologia para poder fazer uso do Linux, a possibilidade de ele pegar vírus é muito pequena. Então eu espero que com esse vídeo eu tenha solucionado um pouco mais acerca do que é o Linux, esclarecido algumas dúvidas, que talvez no outro vídeo ficou sem esclarecimento. E mais uma vez eu agradeço a sua paciência, a audiência, e se você gostou do vídeo, faz um comentário, né? Se é um comentário, eu não sei se as pessoas estão ou não gostando do vídeo. E eu agradeço a sua audiência, agradeço a paciência.